Vamos falar um pouquinho de reforma ministerial, pode ser? O que está rolando aí nos bastidores, né? Eu vi aí, o Ivan colocou mais cedo a questão do Guilherme Boulos. Eu confesso assim que eu não apurei lá com o pessoal do Boulos, vou apurar isso hoje, amanhã eu trago informações, mas eu tenho minhas dúvidas, viu? E vou colocar aqui alguns argumentos, algumas pessoas que eu ouvi também, né? Para começar da Glaze, né? A Glaze que pegou a gente de surpresa aí, na sexta-feira de carnaval. Eu só lembrava de um meme que eu vi falando assim, mas que depois de quinta-feira à tarde no carnaval a gente não vê e-mail, né? E daí vai o Lindbergh, vai o governo falar da Glaze indo aí para a pasta de articulação institucional, que é a pasta que está sendo deixada pelo Padilha, né, que assume o Ministério da Saúde. Né? O principal argumento da Glaze, o que foi que eu apurei aqui para colocar a Glaze? Gente, relação dela com o Hugo Mota. Né? A Glaze foi a grande responsável por costurar o acordo que deu a Hugo Mota os votos para que ele assumisse, os votos do PT, para que ele assumisse a presidência da Câmara. Então, eles acreditam que ela vai ter esse trânsito mais fácil, principalmente com o Hugo Mota, e essa parcela do Centrão, que é comandado com ele. Eu tenho as minhas dúvidas, vocês sabem da minha posição, eu tenho minhas dúvidas em relação a isso, mas também foi um voto de confiança do Lula, né, por tudo que a Gleisi já fez por ele, desde a época da Lava Jato, e para que ela exercitasse essa diplomacia na Casa Legislativa. Vamos ver o que vai acontecer, mas a Glaze, que era cotado para o lugar do Márcio Macedo no começo, né? Que é Secretaria-Geral da Presidência, e é interessante que agora estão ventilando o nome do Boulos, e por qual motivo estão ventilando o nome do Boulos, viu, pessoal? O Macedo é quem faz o trânsito na Secretaria-Geral com os movimentos sociais, né? E existe, vocês estavam falando aí das críticas do MST, né? Tem o MTST, então o Boulos, que ele já está numa trajetória, eu tenho conversado bastante com o pessoal do Boulos, e o Boulos está numa trajetória assim de radicalizar, no sentido assim, o que os bolsonaristas colocarem, nós vamos rebater. Tanto que o Boulos foi o primeiro a entrar com uma ação contra o Eduardo Bolsonaro, né, por crime de lesa pátria. Ele anunciou aqui no Fórum 11h30. Então, tem isso que pesa a favor do Boulos, que é essa articulação com os movimentos sociais, mas tem algo que pesa contra, que é justamente o pessoal, que é um partido pequeno, já ter uma pasta no governo, que é a pasta dos povos indígenas com a Sônia Guajajara. Então, vamos ver como é que funciona isso aí. Quem está sendo cotado para voltar ao Planalto, vou ver se eu consigo falar com ele hoje também, é o Paulo Pimenta, né? Que daí voltaria na Secretaria-Geral da Presidência, até com um prêmio aí pela dedicação que ele teve aí ao governo Lula, né? Outra pasta que deve acontecer uma mudança, Ministério das Mulheres, Cida Gonçalves deve deixar a pasta realmente, e daí tem uma jogada, agora eu vou falar para vocês, a jogada que está vendo com o Centrão, gente. Semana passada a gente falou bastante Centrão aqui, principalmente de PSD de Gilberto Kassab, PP de Ciro Nogueira e republicanos de Tarcísio barra Marcos Pereira barra Edir Macedo, né? Igreja Universal. Então, o que está acontecendo aí? O Lula está cogitando tirar a Cida de Mulheres e levar para lá a senadora Tereza Leitão, que é do PT de Pernambuco. Assim, abriria uma vaga no Senado e quem entraria nessa vaga seria o Silvio Costa, pai do ministro Silvio Costa filho dos republicanos, né? Então, isso fortaleceria o Silvio Costa, que é um aliado do Lula aí há muitos anos. O Lula tem muita confiança no Silvio Costa, então abriria essa vaga. Uma outra opção também tem a ver com o PSD do Gilberto Kassab, né? Seria pegar a Luciana Santos, que está lá no Ministério de Ciência e Tecnologia, né? Que é do PCdoB, a Ana conhece bem, e levar para a pasta de mulheres, daí abriria, né, uma vaga no Ministério de Minas, de Ciência e Tecnologia, e só que daí o Lula bate o pé que o nome do PSD teria que ser o Rodrigo Pacheco.
O Rodrigo Pacheco já disse que está querendo desvencilhar, está querendo, inclusive, cogita não sair candidato ao Senado nas próximas eleições, né? Então, tem essa questão, por quê? Porque o PSD do Kassab está ameaçando cada dia mais abandonar o governo, né? Já teve aquelas críticas do Kassab, né, ao Lula e principalmente ao Haddad, né? Eles acham um pouco o Ministério da Pesca, que está com a André de Paula, e o de Minas e Energia, que está com o Alexandre Silveira, né? Apesar de eu achar muito, aliás, para o Alexandre Silveira, né? Então, eles estão negociando isso e tem um fator importante aí. Hoje tem uma entrevista no Globo, gente, do Otto Alencar. O Otto Alencar também, que é um aliado do Lula aí de muitos anos, né? Ele é do PSD da Bahia, então ele tem uma relação muito boa com o Lula. Mas ele já diz nessa entrevista do Globo aí que quem coloca a pauta, ele vai presidir a CCJ do Senado, ele falou que quem coloca a pauta no Senado é o Senado e não o Haddad, tá? Então existe isso, a gente já falou disso aqui também, existe essa articulação do Kassab junto com os ministros do PSD para tem todo um clima ali de cavalo de Troia, que eles falam principalmente focando o Haddad. Então, essa declaração do Otto Alencar, falando que vai passar algumas pautas, ele fala, inclusive, das pautas que ele deve passar aqui, que é a regulamentação tributária, ele falou que vai ser tranquilo, e aí, só que ele falou assim, ó, a isenção do imposto de renda, acho que não vai ter dificuldade também, vão querer, então, talvez ampliar para além dos 5 mil pretendidos pelo governo, mas não dá para ampliar mais do que isso. Então, ele está consciente disso, então, mas ele deve travar alguma coisa ali, justamente por essa questão desse jogo político, nessa reforma ministerial que está havendo no governo. Então, vamos ver aí as 3 pastas que devem entrar: Secretaria-Geral do Governo, Ministério das Mulheres e também, aí, de quebra, o Ministério de Ciência e Tecnologia, caso a Luciana vá realmente para o Ministério das Mulheres. Vamos ver como é que o Lula vai voltar do carnaval aí, né, pessoal? Foi um carnaval de descanso para o Lula. Ele só não descansou para dar os parabéns lá para o Walter Salles, para a Fernanda Torres, né? Comemorou bastante o Ainda Estou Aqui. É que o Oscar foi uma extensão do carnaval esse ano, né, pessoal? Eu confesso que eu não sou muito chegado em Oscar, essas coisas de academia, de essas premiações internacionais, não. Mas foi uma extensão do carnaval. Então o Lula foi comemorar nas redes também, né? Mas acho que é isso, né? Mais alguma questão aí? Estão começando aqui a semana, uma semana pequena, né? Não tem praticamente expediente no legislativo, mas vamos dar uma olhada, vamos debruçar em cima dessa reforma ministerial, viu? É isso, é um assunto que essa reforma ministerial vai seguir sendo pauta para a gente aqui, com certeza, nos próximos dias, porque vão ter mais trocas, né? Isso é fato. Não, a reforma ministerial não ficou só aí na troca da SECOM, na troca do Padilha indo para a saúde, né? Esse rearranjo de cadeiras. Essas foram as primeiras, que é quase um efeito dominó, né? Libera uma cadeira para subir outra e assim por diante, uma vai influenciando, né? Então, a gente está atento aqui para trazer todas as mudanças, sempre com essa análise. Eu queria fazer só uma observação, Plínio, não sei se você concorda comigo, mas a colocação da Gleisi naquele cargo chave, a própria mudança do Padilha para o Ministério da Saúde, o fato de que está sendo cogitado Boulos, você falou em Otto Alencar, você falou em o pernambucano Silvio Costa. Você pode ver que todos os perfis de gente muito articulada no discurso, né? Gente de pegada. Me parece que isso aí pode definir um pouco, né, o futuro do ministério do Lula. Você só mencionou pessoas que o Lula está cogitando que são pessoas de pegada política, né? Não está colocando nenhuma pessoa, vamos dizer assim, um tecnocrata neutro. Todos pelo contrário, né? Pelo contrário, ele está colocando gente que vai para cima, quer dizer, que tem força política em defesa do governo, me parece, não?
Parece que o Plínio congelou a imagem dele. Nossa, congelado. já é o carnaval, a quarta-feira de cinzas. Eu ia comentar também para o Plínio, vamos ver se ele volta. Vou tirar ele aqui, para ver se ele volta para a gente, para se despedir, que o presidente Lula, ele também teve uma agenda política importante no final de semana do Carnaval, que a gente estava esquecendo. Ele foi à posse do Yamandu Orsi, novo presidente do Uruguai, da Carolina Cose, vice-presidenta, e ali se encontrou com o Boric, né? Viu, Plínio? Eu estou falando que já te volta a palavra, que aí você faz um comentário sobre o que o Azenha apresentou, de perfis mais contundentes, né? Sendo aí colocados nessa possível reforma ministerial como possíveis novos ministros, mas eu também estava comentando que o presidente Lula teve uma agenda política no Carnaval, que foi a posse do Yamandu Orsi, no presidente do Uruguai, da Carolina Cose, vice-presidenta, e ali se encontrou com outros presidentes, com o próprio Mujica, e eu acompanhei do Equador. Sim, a candidata Luísa Gonzalez do Equador, e eu acompanhei um pouco através da ministra Luciana Santos, também a ida dela, e ela parece estar firme e forte no ministério. Foi o que eu senti também nessa agenda aí que eu acompanhei mais de perto, que foi a agenda internacional. Mas é isso, para lembrar que o presidente Lula também fez essa política internacional no meio do feriado. E uma política importante, né, Ana, diante do que o Azenha está falando também, assim, eu tenho uma fonte no Palácio do Planalto que é muito próxima ao Lula, teve no Uruguai, inclusive, com ele, e a informação que eu tenho, assim, é que tem uma questão política muito forte no que está acontecendo agora, né? O Lula, ele aparentemente, ele está começando a ceder a essa pressão para trazer o governo um pouco mais para a esquerda, né? Que é de um grupo que está lá dentro, que acha que o governo tem que ter uma questão mais, não só mais marqueteira, digamos assim, mas mais política mesmo, uma atuação mais política. Por exemplo, o Haddad indo para o Ministério da Saúde, o Haddad é um ótimo marqueteiro de projetos de impacto social, né? O Padilha, desculpa. O Padilha é criador do Mais Médicos, que é um dos principais pontos de confronto que teve na saúde com os radicais do bolsonarismo. Então, é um recado que o Lula está começando a mexer ali, já pensando em 2026, quando ele deve ter uma nova troca de ministros, porque muitos ali devem sair candidatos, né? Então, eu acho que é por aí. E a conversa lá no Uruguai, viu, Ana, que eu tenho, as informações que eu tenho, foi muito nesse sentido. Inclusive, assim, o Lula fez uma declaração para o Mujica muito forte, falando que vai ter com o Yamandu a mesma relação que ele tem com o Mujica, né? Então, existe, lógico que o Lula tem noção, né, dessa tentativa do Trump de influenciar, né, o Azenha colocou isso muito bem, cuidar do quintal, do que foi sempre o quintal dos Estados Unidos, né? Então, inclusive, Lula... ontem, viu, Plínio? O Trump fez ontem, viu, Plínio? O Trump citou o Brasil no seu discurso no Congresso, a gente vai falar, acho que mais tarde, inclusive de forma mentirosa, né? Não é verdade. O Trump falou do Brasil no seu discurso no Congresso ontem. Acho que o Lula está ligado em tudo isso que está nesse entorno, né? Bananinha nos Estados Unidos, refugiado, Trump se mexendo, o Departamento de Estado soltando nota sobre o Brasil. O Lula está bem antenado nessa conjuntura, né? E tem questões aí por trás, né, Azenha, que eu acho que é importante. A gente pode até preparar aí e conversar mais sobre isso, né, para não atrasar muito aqui vocês, mas eu coloquei semana passada isso. Tem a questão do Lula nos BRICS, na presidência dos BRICS, né, fazendo frente à questão da desdolarização nas transações comerciais. Isso afeta muito a economia dos Estados Unidos, a gente sabe disso. E tem uma outra questão que envolve a questão dos servidores de dados. O Lula estava desenvolvendo uma política através do Ministério da Ciência e Tecnologia para dar incentivos para que os grandes provedores de data centers se instalem no Brasil. Isso é uma afronta ao Trump, que uma semana antes tinha anunciado um pacote de 500 bilhões de dólares para as Big Techs, principalmente, né? Hoje o principal
armazenadora de dados do mundo é a Amazon, do Jeff Bezos, né? E sendo que desses 500 bilhões, 20 bi é para data centers. Então, existe esse afrontamento. Eu acredito que, assim, o Trump cita nominalmente o Brasil, num discurso ao Congresso dos Estados Unidos, diz muito, muito mesmo, ainda mais de uma forma mentirosa como ele fez, falando da taxação do álcool, que é uma coisa que não é verdade, né? Então, acho que a gente precisa fazer, e acho que o Lula está muito atento a isso, e vai ter um alinhamento, lógico, vai ter um alinhamento, os BRICS daí, e a China é quem faz frente aos Estados Unidos hoje, né, gente? Vamos ver isso aí. O Edgar pode falar até nessa questão dos data centers aí, o dia que ele vier conversar com a gente. Com certeza. Verdade. Boa ideia.